Boa tarde. Boa tarde. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Uhum. Tá, beleza. E aí, Marta, quais as novidades? Nenhuma não, sim. Não, de boa. Como é que anda a quarentena aí? Em casa ainda. Todo mundo convida pra sair, mas eu tô com medo. Não vou, não. Não dá pra sair não, né? Eu não tô com coragem, porque eu fiz o teste, né? Eu acho que foi semana passada, retrasada. E deu que eu não meu Sim, GG no IgM deu nada, que eu não peguei. Aí o medo ainda tá, entendi. né? Tem nenhuma ressalva assim do Eu IgGzinho, não- né? Pois é, né, cara? Muita gente torcendo pra que mostre alguma coisa, né? É. Um IgGzinho básico, só para dar uma protegida para ir ali no shopping. Poxa. E Luzia, tá me ouvindo? Sim. Tá. E assim, gente, alguém perguntou aqui, eu nem me lembro muito bem quem foi, como vai ser a prova, né? E, gente, é assim, um pouco antes da prova, acho que vocês já receberam o calendário de provas, ele já está marcado agora para setembro. E não é preciso ninguém ficar assustado. O Tiago comentou, né, sobre os conteúdos que a gente vem falando ao longo dos dias, e vocês percebem que a gente fala, né, muita coisa ao longo dessas nossas tardes, mas quando chegar um pouco mais perto, eu vou direcionar um pouco vocês, olha, gente, para cá, para cá, para cá, mesmo porque eu acredito que como a gente tem uma aula, perdão, que a gente interage bastante, vocês comigo, a gente acaba já fixando muito conteúdo. Se a gente for pensar desde o primeiro dia até agora, a gente tem falado muito sobre métodos, né, tipos de acidentes de trabalho, riscos, o que eles representam no nosso corpo, como pensar e refletir sobre isso e tudo mais. E é importante, acima de tudo, além da gente decorar, entre aspas, um conteúdo X, é entender a dimensão do que é saúde do trabalhador, né? Principalmente as pequenas coisas, que eu digo que são a subjetividade, que são coisas que a gente, infelizmente, não consegue mensurar obrigatoriamente. A gente precisa ter contato com o indivíduo para entender melhor cada característica como essa. Na nossa aula passada, nós falamos um pouco sobre o processo organizacional, né, que o enfermeiro ele costuma criar no ambiente de trabalho para essencialmente realizar o seu tipo de estudo, para criar suas intervenções no ambiente de trabalho. E a gente parou falando um pouco sobre como alguns riscos interferem no corpo do trabalhador, né? O risco químico, porque às vezes o trabalhador, gente, ele está lá no ambiente de trabalho e ele sente muitas dores de cabeça, né? Até mesmo a famosa cefaleia. E habitualmente a gente está condicionado a olhar alguém com cefaleia e pensar assim: será que esse indivíduo tem um tumor na cabeça? Será que a pressão dele está alta? Será que não sei o quê? E às vezes a gente não para refletir que aquela dor de cabeça ela pode ser decorrente de um ruído que tem no ambiente de trabalho. Então é importante a gente ver essa reação, essa relação dos eventos com o organismo, que é para a gente abrir os olhos e ter realmente uma nova perspectiva, né? Ou seja, a gente vai passar os olhos além de um simples sintomas e tentar, de um simples sintoma e tentar achar realmente o que interessa, tá bom? Eu vou espelhar aqui para vocês a tela. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só me falar, tá bom? Perdão. Olhem só, da última aula, a gente parou um pouco falando sobre o efeitos dos ruídos, riscos físicos, né? A gente falou da baixa concentração, desconforto. Agora nós vamos passar ainda para a conclusão do ruído, tá? Bom, gente, o que é que acontece? O ruído,
ele é um elemento físico, tá? Não esqueçam que o risco físico ele está associado a todos os elementos da natureza: o calor, o frio, o ruído, vibrações. Tudo isso são elementos presentes na natureza. Perfeito. Quando a gente está exposto a um nível de ruído muito intenso, nós precisamos entender o seguinte: nós temos um decibelímetro. Ele é um aparelho utilizado para verificar o nível de decibéis de algum ruído ou de algum barulho. Muitos desses barulhos que fazem parte do nosso cotidiano, como trânsito, né, como barulho de construção civil, entre outros, eles possuem um nível de decibéis. E a maioria, ou seja, a média desses barulhos, só permitem que o indivíduo ele fique exposto, por exemplo, 1 hora a esse tipo de barulho. Professor, e me diga uma coisa, essa tolerância a esse barulho, ele é tanto com EPI como sem o EPI? Bom, com o EPI, nós temos um abafamento, isso melhora a saúde auditiva, por exemplo, do indivíduo. Porém, isso não faz com que ele ganhe muitas horas ou que ele possa ficar exposto muito mais ao ruído. Tá bom. Aí a gente pensa no som, no ruído, e associa isso diretamente ao tímpano, por exemplo. Professor, como é que isso interfere? Tá bom, você sofre uma frequência direta no tímpano, e aquele barulho, ele vai, né, causando reações estressantes para você. Então você vai começar a se incomodar com aquele barulho. Quando a gente se estressa, a gente libera hormônio adrenocorticotrópico para dentro do corpo. É um hormônio que ajuda o organismo a sintetizar gordura, né? Ou seja, o estresse, ele ajuda as pessoas a acumularem gordura com uma maior facilidade. Pô, e aí? E aí é que você vai começar a ter um acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, né? E a gente sabe que isso causa aquela famosa placa de ateroma, né? Que causa a aterosclerose, e a pressão arterial aumenta, o desequilíbrio emocional aumenta, você não consegue mais dormir direito. E aí, se a gente parar para refletir, percebam como um simples ruído ele é capaz de modificar todo o cenário de vida do indivíduo, né? Então, isso nos mostra que o que para a gente às vezes é muito simples pode ter resultados grandiosos demais, né? Pode ter situações de exposição do indivíduo que podem causar até a morte a longo prazo. Então, olha só, vamos apenas citar aqui, já depois que a gente fez esse comentário, sobre os efeitos ao organismo para quem está exposto ao ruído. São eles: aumento da pressão arterial, ansiedade e tensão, insônia, alterações menstruais, impotência sexual, desequilíbrio emocional, contração dos músculos e estreitamento dos vasos sanguíneos. Chamo a atenção de vocês para duas coisas aqui. Por exemplo, gente, alguém aqui no grupo, aqui na aula, sofre de insônia? Tem alguém aqui que tem dificuldade para dormir? Sim ou não? Acho que todo mundo. Por exemplo, Sandy, mesmo você tendo dificuldade para dormir, tu consegue levar a tua vida, não consegue? Sim. Perfeito. Ansiedade, tem alguém que sofre de ansiedade aqui? Acredito que sim, né? Eu. Tá, por exemplo, o Everton ele tem ansiedade, né? Quando tá muito ansioso, ele fica de cueca na cama, tira foto e posta no Facebook, por exemplo. E aí, o que é importante a gente entender dentro desse processo? Nós estamos falando de alguns elementos aqui, os quais não nos limita a dar continuidade à vida, mas que a longo prazo podem nos adoecer. A insônia a longo prazo traz problemas de saúde.
Ansiedade a longo prazo traz alguns problemas muito importantes. Mas olha só que coisa interessante. Aqui a gente citou, por exemplo, alterações menstruais. O ciclo menstrual da mulher, ela é um ciclo logicamente periódico, que pode ser influenciado por inúmeras coisas, né? Por doenças, por elementos psicológicos, sociais, entre outros. O problema, gente, é que algumas alterações menstruais, elas podem ser tão significativas a nível do estresse e da função do ruído, que a mulher ela pode levar até um ano, para conseguir ovular novamente. Então, às vezes a mulher faz um exame físico, ela está bem, saudável biologicamente. O homem faz o exame físico, está saudável. E aí sabe o que é que acontece? Ela não consegue engravidar. Ela quer muito isso. Quer engravidar, tenta de todas as formas e não consegue. E às vezes ela acaba não percebendo o quê? Que isso tem a ver com o ambiente de trabalho dela ou com o estresse pelo qual ela tem passado. Tá bom? Vamos passar o slide aqui. Bom, agora a gente saiu um pouco do ruído e foi para as vibrações. Tá. Vibrações mecânicas são oscilações, tremores, balanços, movimentos vibratórios, trepidação produzida por máquinas ou equipamentos. Tá, primeira coisa importante para a gente saber. Vamos dar um exemplo aqui. O exemplo mais famoso que todo mundo já viu é o famoso exemplo do motorista de ônibus. Ele tá lá, né, no ônibus o dia inteirinho e quando ele para no sinal, ele tem um hábito de aparar a mão, né, direita sobre a marcha. E aí ele fica com a mão assim, ó, em cima da marcha. Isso agora, gente, não vai causar um efeito circunstancial, mas a longo prazo, isso vai desestruturando as articulações diretas. Ou seja, ele vai tendo desgaste, uma perda do líquido sinovial que forma as articulações, né? E a longo prazo, ele vai ter dor articular, degeneração precoce de algumas articulações. E aí, depois de alguns anos, ele não consegue mais segurar um copo ou segurar uma sacola exercendo sua força. Isso é muito triste, porque olha só que coisa interessante. O indivíduo, quando ele exerce muito a sua articulação, principalmente por causa da vibração, ele não acorda simplesmente já não conseguindo carregar muito esforço. Ele costuma apresentar uma dor conhecida como dor neural. A dor neural é uma dor muito intensa, né? Uma dor que agride muito o organismo da pessoa. Não sei se vocês já encontraram alguém com uma dor neural, mas a dor neural é aquela que muitas vezes o médico faz exame, não vê nada. O indivíduo toma remédio, às vezes passa na hora, logo volta, né? E aí muitas vezes as pessoas fazem uma infiltração de medicamentos para alterar aquele estado de dor e às vezes até cirurgia. Isso é uma outra situação que naturalmente a gente não pode deixar ninguém passar. E por que não, professor? Porque olha só, nós temos uma palavra aí embaixo chamada de osteoporose, né? Se eu perguntasse para vocês aqui, gente, será que existe alguém aqui na conversa hoje, Elielma, Everton, Sandy, Thiago, que já sofre de osteoporose? Vocês acham que já tem alguém que sofre de osteoporose aqui? Ninguém acha nada. Então, olhem só. Pode falar, Thiago. Eu acho que depende muito, professor, da pessoa, se ela pratica atividade física, faz algum tipo de coisa que possa fortalecer os ossos. Mas Pois acredito que é, sim, já. Eu sinto muitas dores na costa. Vai que é. pois é. E olhem só que coisa interessante, gente. A partir dos 30 anos de idade, que é uma média de idade que eu acho que alguns de vocês já têm, a osteoporose, ela já pode ser identificada em algumas partes do corpo. Principalmente, o Thiago falou muito bem,
é muito comum a gente encontrar a degeneração óssea na coluna, principalmente pela postura inadequada e pela carga de peso que nós sustentamos periodicamente, né? Agora você imagina um trabalhador de 35, 40 anos, ou seja, jovem, que já sofre de osteoporose precoce. Tu imagina esse indivíduo com 70 anos de idade, com 60 anos de idade. Ele não consegue mais levantar da cama. Então você acaba permitindo uma alteração que vai abalar esse indivíduo para o resto da vida, infelizmente, tá? Vou só passar o slide aqui. Opa, perdão. Ó, e aí vamos falar sobre as vibrações. E aí a gente se pergunta, quais são os principais problemas ou consequências das vibrações no corpo humano? Primeiro delas já comentamos, problemas na coluna vertebral. Segundo, dores lombares. Eu acredito que muitos de vocês, às vezes, sentem aqui na base da coluna como se vocês estivessem tensionados, né? Então, qualquer movimento um pouco mais para frente, um movimento um pouco mais aleatório, isso causa alguns impactos, né? Por exemplo, na coluna. Agora, vou dar um outro exemplo para vocês, que é um exemplo importante, que acontece com vocês. Então, olha só, quando vocês andam de ônibus, às vezes vocês seguram o ferro do ônibus, vocês percebem que o ônibus está vibrando, e vocês também. Agora, vocês imaginam quando vocês estão sentados, que o ônibus está vibrando, porque ninguém ajusta o ônibus, né? Ele fica desregulado. E principalmente o ônibus, quando ele está uma bala, ele vai passando em cima de canal, buraco, e tu pula no ônibus, vai para um lado e para o outro. Gente, basta apenas um período um pouco menor ou igual a 2 anos de exposição desse tipo para você já ter alterações articulares bem circunstanciais, né? E se a gente fosse ver quantos anos você anda de ônibus, né? Vocês estão expostos a isso o dia inteiro. E infelizmente acontece isso. Outra coisa curiosa, curiosíssima, são as lesões nos rins. Eras professor, mas como assim lesão no rim? Gente, eu não sei se vocês já viram, mas a construção civil usa uma britadeira, né, que eles seguram assim e colocam no chão, né, para ir quebrando o concreto. Infelizmente, muitos trabalhadores, pela falta de consciência, né, eles acabam apoiando o abdômen sobre a máquina e sustentam o corpo sobre a máquina para poder criar força contra o solo. Essa vibração, ela é dissipada pelo intestino e principalmente pelos rins. Como os rins são formados por capilares às vezes pequenos e possuem estruturas muito sensíveis, essa vibração... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Acaba causando, por exemplo, lesões até mesmo a curto prazo. Ou seja, você não precisa esperar, você não precisa deixar passar muito tempo para que ocorra uma lesão direta no giz, tá bom? Outra coisa importante são o que nós chamamos de pressões anormais, né? Vamos ver o conceito. São as pressões a que estão expostos trabalhadores que realizam, suas atividades abaixo ou acima do nível do mar. Entre as coisas que mais ocorrem são a intoxicação pelo gás carbônico e a embolia, né, que ocorre muito constantemente. O que é que acontece, gente? Quando você se encontra num ambiente normal como esse, o seu corpo possui uma pressão normal, que é a nossa pressão arterial. Isso ajuda no fluxo de sangue e, logicamente, que no fluxo de gases, né? Já que o sangue transporta esses gases no nosso corpo. Quando você acaba descendo a alguns níveis, né? A cada 10 metros de profundidade, você aumenta em 1 atm, né? Ou seja, 1 atmosfera de pressão em cima do seu corpo. Ou seja, é uma pressão muito grande.
Então, quanto mais pressão você tem fora do seu corpo, é como se as suas estruturas estivessem sendo apertadas. Então, quanto mais apertado tiver, pior é a sua troca de gases, né? E se você tem, por exemplo, algum problema, vamos dizer aqui de coagulação sanguínea, com uma maior facilidade pode se formar um coágulo ou de ar ou de sangue, e esse coágulo, ao passear pelo seu corpo, pode causar, por exemplo, uma embolia pulmonar. Professor, e agora? O que é que a gente faz porque eu gosto de fazer mergulho? O cara que trabalha debaixo da água, por exemplo, ele é pescador. O que é que acontece? Gente, vocês precisam entender que quando o indivíduo ele trabalha debaixo de alta pressão, por exemplo, ele não pode descer uma grande distância de uma vez. Ele precisa realizar um pequeno pedaço, né? Deixar o corpo se habituar e nivelar esses níveis de pressão, descer mais um pouco e assim constantemente. Tanto, gente, que algumas pessoas, quando fazem esse processo de descida ou retomada do fundo, levam até mais de 1 hora só nesse procedimento de descer ou de subir novamente. Não é um risco, as pressões anormais, muito comuns hoje na nossa sociedade. Isso é muito comum, principalmente com trabalhadores que realizam essas atividades informais, como pescadores, o cara vai pegar a lagosta, ele tem que mergulhar e constantemente vir à superfície. Aí sim nós temos exemplos bem peculiares disso. Tá. Agora nós vamos falar de um elemento que esse sim é bem presente no ambiente, principalmente da enfermagem, né? E, claro, às vezes a gente está falando de alguns aparelhos que fazem parte do nosso cotidiano. São o que nós chamamos de radiações ionizantes, tá? O que é que elas são? Energia produzida por materiais artificiais ou naturais que afetam gravemente o organismo humano, como o césio, né, que ocorreu o acidente com o césio, se eu não me engano foi o césio que ocorreu aquele acidente em Goiás, cobalto, aparelhos de ultrassonografia, irídio e etc. Tá bom. Vamos imaginar agora aqui um elemento radioativo qualquer, né? Vamos imaginar que essa carteira ela é um elemento, ela é um césio, né? Tá bom. O césio, ele se encontra aqui na minha frente agora. Se vocês perceberem, eu não estou sentindo nada, tá? Por quê? Porque alguns elementos radioativos, quando agridem o nosso corpo, eles podem causar zero consequências no momento da gente ter alguma sensibilidade. É diferente de outros elementos que você sente uma queimação na pele, náusea, dor de cabeça. Então, o fato de você não ter sensibilidade para esses elementos faz com que você acabe sofrendo muitas agressões e não perceba isso imediatamente, né? Então, às vezes, o enfermeiro está lá no ambiente de trabalho, é a gente fazendo a radiografia, é a gente fazendo ultrassonografia, é a gente utilizando alguns outros aparelhos e você acaba, pegando esse elemento radioativo, tá? E aí, gente, a gente botou aqui câncer, queda de cabelo, leucemia. A gente vai focar agora todas essas consequências em apenas uma, que é o que acontece com o corpo para gerar tudo isso. É o seguinte, vocês já sabem que o nosso corpo eles são formados por bilhões de células e nós temos uma característica marcada nessas células, né? O nosso desenho cromossômico é o nosso DNA. Tá bom. Quando a gente está no ensino médio, a gente estuda aquele desenho do DNA que é o que a gente chama de modelo dupla hélice, né? Que tem aquele atimina, a gente vai batendo G, U, tal, beleza.
Quando a gente está falando de um elemento radioativo, nós estamos falando de um elemento que tem a capacidade de gerar uma alteração a nível de DNA cromossômico, né? Ele consegue inativar ou trocar um pequeno pedaço daquilo. E lógico, gente, que quando isso acontece, qualquer coisa pode acontecer no corpo, né? Você está brincando, entre aspas, de mover qualquer característica do ser humano. É por isso que pessoas que sofreram contato com a radiação, e às vezes a mulher está grávida, por exemplo, ela pode gerar bebês com enormes alterações. E alterações que às vezes não são compatíveis com a vida. Então nasce criança sem cabeça, nasce criança com 3 olhos e sem nariz, ou seja, características que não são compatíveis, infelizmente, com esse cotidiano. Muitas vezes a gente vê filmes, né? Para quem gosta desse filme de terror, assiste aqueles filmes tipo Viagem Maldita, Chernobyl, que aparecem pessoas que se adaptaram à natureza por alterações circunstanciais orgânicas, né? Isso, pessoal, pode acontecer. Mas eu não estou dizendo para vocês que por aí, né, na Europa, por exemplo, depois do acidente de Chernobyl, pessoas andam comendo outras e aquele comportamento todo agressivo. Não. Existem pessoas, inclusive no Brasil, que sofreram com alterações genéticas decorrentes da radiação e que, infelizmente, têm uma perspectiva de vida muito pequena. E é baseado nesse risco que a radiação oferece que os técnicos em radiologia hoje possuem aposentadoria especial, né? Possuem férias especiais, tempo de serviço especiais, entre outros, tá bom? Gente, alguma pergunta até aqui? Não? Então, beleza, vamos lá. Olhem só, agora nós vamos falar um pouco sobre agentes químicos. E a gente já até comentou, eles são agentes ambientais causadores em potencial de doenças profissionais devido à sua ação química sobre o organismo do trabalhador. Tá. O primeiro agente químico que a gente está falando aqui são gases. São substâncias que nas condições normais de temperatura e pressão estão no estado gasoso, né? É o famoso gás. Metano, monóxido de carbono, butano, né, pentano, são tipos de gases. O grande risco, pessoal, que envolve hoje alguns gases, principalmente na natureza, é o seguinte. Vou dar um exemplo curioso para vocês. O gás, por si só, ele não oferece, por exemplo, um odor característico. Esse gás, que é o gás famoso de cozinha, por exemplo, ele é um gás que é adicionado enxofre, né? Então, por isso a gente consegue perceber esse cheiro com muita facilidade. Agora tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, e isso acontece principalmente com quem trabalha em áreas de mata, por exemplo, né? Perto de rio e tudo mais. Vocês sabiam que quando uma folha ela cai sobre, por exemplo, a água, ela afunda e vai se acumulando no leito, né, daquele rio. A longo prazo, aquela deteriorização, né, aquela decomposição das folhas, elas vão liberando gases, né, que ficam retidas no fundo do rio. Então, as pessoas que trabalham ali por perto e acabam causando vibração na água, que acabam trabalhando ali por dentro como barcos, podem estar expostos a cargas médias e até altas de gases, entendeu? E claro que isso se torna um elemento extremamente perigoso e muitas vezes até mesmo fatal, tá? Espera aí, gente, só vim aqui que estão me chamando aqui, rapidinho. Tá, gente, vamos continuar aqui. E aí, olha só. Quando a gente fala ainda sobre o nosso elemento, que no caso é o agente químico,
nós vamos ter algumas características aqui bem interessantes. Olhem só. A primeira via de penetração dos agentes químicos que a gente vai falar é a via respiratória, né? Então, olhem só, quando a gente pensa em elemento químico, a gente acaba pensando, por exemplo, em alguns elementos, por exemplo, que boa, é um agente químico? É um agente químico, tá bom. A gente pensa num álcool, é um elemento químico? É um elemento químico. A gente pensa, mas professor, olha só, eu não estou conseguindo pensar, porque o álcool a gente passa aqui na mão, né? A que boa se passa no chão. O que é que isso tem a ver, às vezes, com, por exemplo, a via respiratória? Aí, gente, nós temos uma característica importantíssima, que é a seguinte: o álcool, ele é um elemento extremamente volátil. Significa dizer que ele evapora com muita facilidade. E a que boa, que é a famosa água sanitária, ela também tem elementos de se dissipar no ar com muita facilidade. Então, olha o que acontece. Quando você respira, né, um elemento irritativo como esse, o que é que acontece? Ele acaba se acumulando nos alvéolos. Perfeito. E aí, ele acaba destruindo o alvéolo. Mas antes de destruir, que esse já é o caso mais absurdo de todos, ele vai lesionar primeiramente esse alvéolo. Ou seja, ele vai lá e dá uma pancada no alvéolo. Depois ele vai de novo e dá outra pancada no alvéolo. E aquele alvéolo, ele vai ficando enfraquecido, né? E para que serve o alvéolo pulmonar? Simplesmente para fazer a troca gasosa, né? Para pegar o gás, o oxigênio e dióxido de carbono e fazer essa permutação com o sangue. Então, se você tem uma dificuldade respiratória, é claro que muitas vezes o uso desses agentes químicos vai potencializar as lesões ali presentes. Então, você desenvolve asma com uma possibilidade maior de risco de morte, né? As bronquites e principalmente, olha que coisa interessante, pessoas quando estão expostas a esse risco de químico respiratório, elas facilmente desenvolvem esses elementos de rinite ou sinusite que chamam, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu tô atacada da minha rinite, sinusite, né? O pessoal adora falar isso. E não consegue associar qual elemento pode estar associado a isso. E muitas vezes é um agente químico presente no ambiente de trabalho, tá bom? Então, gente, é assim. Vou dar exemplos para vocês do que eu já vi. Tem pessoas que estão expostas a agente químico, por exemplo, na construção civil, né? Porque manuseiam alguns elementos muito fortes, como thinner, né? Alguns tipos de tintas. Pessoas que trabalham na parte de serviços gerais, que manuseiam elementos químicos, né? Por exemplo, o cloro é um elemento que, em longa concentração, pode causar um mal bem circunstancial ao corpo, tá bom? Bom, ainda falando dos agentes químicos, nós temos principalmente também a via cutânea. Aí sim, aí você vai entrar em contato direto com aquele elemento agressor. Na via cutânea, o que acontece? Vamos imaginar aqui, olha só, vocês têm as células, né, que formam o tecido epitelial, né? E quando aquele elemento ele entra em contato com a pele, ele costuma ser um elemento corrosivo, ou seja, ele vai destruir aquele tecido, né? Ele vai corroer aquele tecido e, infelizmente, o que é que acontece? Nós vamos ter uma característica que ela, às vezes, nem é tão presente. Por exemplo, você entra em contato com esse elemento químico e ele causa uma lesão, né, uma dermatose, que a gente chama de dermatite, e a gente consegue visualmente observar aquilo. Porém, às vezes a pele, ela absorve aquele agente químico, né? E quando ele absorve aquele agente químico, ele faz o quê? Ele acaba interagindo
com as células sanguíneas do corpo. E lógico que se ele consegue lesionar aquelas células da pele, ele também consegue lesionar as células sanguíneas, né? E quando você fala de célula sanguínea, quando elas estão destruídas ou em uma menor quantidade, você vai perceber a famosa anemia. Aí a gente para e pensa assim, né? O cara faz um exame de sangue às vezes, vai ali faz um hemograma completo, às vezes aparece anemia. A maioria das pessoas, quase 100%, sempre associa a anemia a um fator alimentar, né? Ou seja, olha, ele não está comendo muito ferro, olha, não sei o quê. E nem sempre, gente, isso tem a ver com a nossa nutrição. E pode estar associado a um fator dentro do ambiente de trabalho. Aqui a gente tem uma imagem de pessoas que trabalham, por exemplo, na parte de mecânica e manuseiam muita bateria, né, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês famoso. Vocês sabem quando a gente abre aquele brinquedo antigo, a pilha ou um controle remoto, que a gente pega a pilha, parece que ela, né, liberou um líquido ali, tá molhado, né? Aquilo, gente, é um elemento extremamente corrosivo. Aquilo, de preferência, você tocou, tem que lavar a mão com água corrente, passar tudo para evitar, por exemplo, alguma alteração. Tá bom? Vamos continuar. Bom, ainda sobre os agentes químicos, nós vamos falar sobre a via de penetração pela via digestiva, tá? E aí, isso daí é uma coisa muito presente também, pessoal, porque as pessoas ainda têm muito hábito de quando estão manuseando, num ambiente de trabalho qualquer coisa, elas habitualmente ainda pegam alguns alimentos com a mão e levam à boca, ou até ao levar a mão sem querer à boca, acaba contaminando o trato gastrodigestório com esses elementos. Professor, é uma coisa considerada grave ou não, né? O que vai determinar a gravidade, né, da ação desse agente químico no corpo vai ser o tipo do agente químico presente e a intensidade, ou seja, o volume de exposição. Então, por exemplo, tem crianças que às vezes pegam, né? A gente sabia desses casos muito antigamente. Hoje ainda existe, mas a gente não ouve falar, que pegava aquelas garrafas de, às vezes, detergente, material de limpeza e tomavam. E era tão forte aquele agente químico que queimava o esôfago. Muitas crianças iam a óbito. Algumas tinham até que usar outro tipo de nutrição porque não conseguiam mais usar o esôfago para alimentação. Então, o que vai nos determinar o nível, né, de gravidade sempre vai ser o tipo de agente, tá? E, logicamente, o volume inserido no corpo desse agente. Vamos continuar. Olhem só, falando agora sobre os agentes biológicos, né? São micro-organismos presentes no ambiente de trabalho, causadores de doença com as quais pode o trabalhador entrar em contato no exercício da sua atividade ou profissão. Na área da saúde, nós já sabemos que isso é extremamente presente, né? O agente biológico em hospital, clínica, seja qual for a instituição de assistência, é muito presente. E os principais agentes envolvidos, a gente até comentou em uma outra oportunidade, são vírus, bactérias, parasitas, fungos, bacilos, protozoários, entre outros. E olha que coisa interessante. Quando a gente fala do agente biológico, a gente tem que entender o seguinte. Nós vamos encontrar no ambiente hospitalar, ou seja, qual for o ambiente de assistência ao paciente, micro-organismos que vão ter uma pequena capacidade de causar males à nossa vida ou nosso organismo. E nós entramos em contato com eles diariamente no hospital. Porém, e infelizmente, em alguns momentos da vida profissional de vocês acabam entrando em contato com algum elemento, né, suficientemente capaz
de causar um mal que pode ser menor ou maior dentro do organismo de vocês. Então é assim, vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho na UEPA também. Então eu faço a prática com os alunos da UEPA no Hospital Barros Barreto. E a gente vai para um andar no Barros Barreto, que é um andar de doenças transmissíveis. Então a maioria dos pacientes lá estão com meningite, né? Então é assim, eu uso o meu EPI necessário, estou exposto a alguns elementos no ar que podem estar contaminados. Mas como representa uma pequena carga, elas não são suficientes de fazer eu adoecer. Mas se eu for sem máscara, né, sentar do lado do paciente e conversar com ele continuamente, o que é que vai acontecer? Eu vou estar exposto, sim, a uma condição muito mais grave. Tá bom? Vamos continuar aqui, gente. Olhem só. Aqui nós temos as doenças, né, mais comumente encontradas, e a gente até fez um comentário numa aula anterior, falando sobre gripe, AIDS, tuberculose, malária, leptospirose, o tétano, entre outros, tá bom? E aí, olhem só. Há outros agentes causadores de males ao trabalhador, mas não considerados como riscos ambientais, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre um outro agente que é um agente muito presente na área da enfermagem e é dos agentes mais presentes também em outros ambientes de trabalho, tá? Que são os agentes ergonômicos. Situações de inadaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, como desorganização do trabalho, a sobrecarga muscular, a fadiga, o estresse ocupacional, entre outros elementos, são características dos agentes ergonômicos, tá bom? A ergonomia, ela é considerada o conjunto dos conhecimentos científicos necessários para alcançar o ajustamento mútuo ideal entre o homem e o seu trabalho, cujos resultados se medem em termos de eficiência humana e do bem-estar no trabalho. O que é que isso significa? Significa dizer algo que eu até comentei na aula passada, que antigamente as empresas tentavam adaptar o trabalho ao homem. E o correto é você adaptar o homem, né? Ou desculpa, tentava adaptar o homem ao trabalho. Por exemplo, olha, aquilo tá alto, então o cara vai subir numa cadeira para pegar. E não é isso que a gente quer. A gente quer adaptar o ambiente ao homem. Ah, agora sim, as coisas estão no tamanho certo, ele consegue pegar as coisas com facilidade, ele tem agora luminosidade que vai causar nele menos estresse visual. Ou seja, a gente precisa entender que um ambiente de trabalho, ele precisa estar muito bem desenhado para receber esse trabalhador. E principalmente para gerar para ele a saúde adequada, que é o que a gente mais quer, tá? Bom, e aí olha que coisa interessante. A gente cai sobre essa palavra. Por exemplo, como anda a nossa relação no ambiente de trabalho? E aí, gente, a gente para refletir sobre isso. E aí, a gente tem várias pessoas aqui na sala de aula, a gente pode ter algum exemplo, que é o seguinte, deixa eu ver aqui. Everton, tu trabalha, Everton, ou não? Radiologista, professor. Ah, desculpa, toda vez eu esqueço. Everton, me diz uma coisa. Tu acha que tem muitas coisas ou poucas coisas que poderiam melhorar no teu ambiente de trabalho? Muitas coisas. Muitas coisas. Tu ainda acha que tu está num ambiente de trabalho que precisa de muitas modificações? Isso, principalmente em termos de equipamentos de EPIs, né? Porque eu trabalho numa área que eu sou sujeito à radiação todos os dias. Sim, entendi. E se a gente fosse pensar, por exemplo, nessas relações de trabalho que tu tem lá? A gente falou de vários riscos, né? Ergonômico, físico. Tu acha que no teu ambiente de trabalho tu consegue encontrar todos esses riscos presentes ou tu acha que não?
sim, principalmente na câmara escura, né? Porque a Aí câmara lá tu escura encontra. é um ambiente Sim, muito apertado, pequeno, né? E tu tá ali sem enxergar nada, e tudo pode acontecer contigo ali. A pessoa sim. que não tem, tipo, conhecimento da sala, ela pode se machucar ao entrar lá dentro. Porque a Uhum. gente mesmo, que já é acostumado todos os dias, já saber onde fica todos os equipamentos, a gente já se machuca às vezes. Entendi. E isso daí é interessante, porque, por exemplo, aí a gente falou agora um pouco sobre esses riscos diretos, principalmente porque tu é da radiologia, mas vamos dar um exemplo, por exemplo, Luzia. Tá me ouvindo, Luzia? Acho que a Luzia não tá me ouvindo. Tá? Luzia, me diz uma coisa, tu trabalha como técnica de enfermagem há quanto tempo? Fazer 6 anos. 16 anos? Vai fazer 6 anos. Ah, tá, já falei, tu tá no formal, né, que tu tá conservada. Agora, me diz uma coisa, nesses 6 anos, quantas vezes tu já pensou em desistir da tua profissão pelos problemas encontrados no teu ambiente de trabalho? Umas 2 vezes. Tá, então olhem só, em 6 anos, que é um tempo relativamente pequeno, né, porque a Luzia vai ter que trabalhar praticamente 30 anos para se aposentar, né? Ela já pensou 2 vezes em largar o trabalho dela, principalmente pelas condições presentes no ambiente de trabalho. Isso nos significa o quê? Significa dizer que, por exemplo, a Luzia, o Everton, eles conseguem pontuar muito bem o que está interferindo negativamente no ambiente de trabalho deles. Eles conseguem pontuar o que precisa ser mudado. Aí eu pergunto para vocês, será que a Luzia, será que o Everton, eles têm coragem? Ou será que eles sabem como levar essas questões deles para a chefia, para a direção do hospital e coisas do tipo? Talvez não. Talvez eles não queiram levar essa situação pelo próprio medo de sofrer algum tipo de, né, alguma suspensão e até demissão, ou eles nem sabem muito bem como esse processo ele ocorre. E é por isso que eu repito para vocês algo que a gente vem falando há muito tempo, que nós precisamos cada vez mais, né, tentar fazer com que o ambiente do trabalho seja um local onde o trabalhador ele tenha liberdade de falar suas necessidades. Sabe por quê? Porque o trabalhador, quando ele está no ambiente de trabalho, que ele vê o técnico de segurança do trabalho, que ele vê o enfermeiro do trabalho, ele não confia muito nesse profissional. Porque ele acha que esse profissional está ali para penalizar ele. Que esse profissional está lá para criticar o que ele está fazendo. E claro, não é isso que a gente quer. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu vou retomar aqui para o slide. Bom, olhem só. E aí, quais são os principais fatores ergonômicos, né, que estão, por exemplo, presentes não só na área da enfermagem, mas em outras áreas específicas, que estão sendo, assim, os mais determinantes entre os riscos ergonômicos? O esforço físico intenso, né? O levantamento e transporte manual de peso. Muita gente, às vezes, não para pensar, mas o técnico de enfermagem, o enfermeiro, mesmo tendo técnica de, por exemplo, mudança de decúbito no leito e coisas do tipo, mesmo assim exerce muito do seu potencial físico. Exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornada de trabalho prolongada e a famosa monotonia ou repetitividade. Tá bom? E aí, gente, isso aqui é só um exemplo, né? Nós temos aqui vários elementos associados aos efeitos que o risco ergonômico causa à saúde do trabalhador, tá?
Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para alguns que são os seguintes. Olhem só. Quando vocês estão estressados por qualquer motivo, vocês acabam criando mecanismos de aliviar o estresse, né? Então, por exemplo, um exemplo muito famoso é o seguinte. Cara, quando eu estou cansado, muito estressado, eu vou comer, né? As pessoas adoram alimentos ricos em gordura, chocolate, porque isso ajuda a aliviar a tensão. Tá bom. O que é que acontece a longo prazo se você comer muito essas coisas? Você vai ter problema de hipertensão, pode ter diabetes, entre outros elementos. Mas, gente, o que eu quero chamar também a atenção de vocês é que esses elementos, né? Dor muscular, tudo bem, a gente já conhece. Taquicardia, fraqueza, são coisas muito importantes. Mas você, quando está sob alta carga de trabalho, e principalmente sob estresse ocupacional, o estresse é uma característica tão sem vergonha na nossa vida, que ela acaba atingindo todas as outras partes do nosso organismo. E causa, por exemplo, doenças do aparelho digestivo. O indivíduo desenvolve gastrite, né, nervosa, úlcera. Isso atinge o libido sexual e até a própria perspectiva de vida. Porque tu imagina só, o cara, ele vai para o trabalho e chega em casa 8 horas da noite, cansado, estressado, ele não quer pensar em comer, ele não quer pensar em ir atrás do companheiro ou da companheira dela. E é claro que isso, uma hora ou outra, vai causar um problema até no relacionamento dele. Ou seja, você ultrapassou as paredes do ambiente de trabalho e já está causando problema até nas relações sociais daquele trabalhador. Tá bom? Aqui só estou dando exemplos, tá? Alguns riscos de acidente, que a gente também já falou em outro momento. Iluminação inadequada, máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio ou explosão, animais peçonhentos. Não esqueça que acidente com animal peçonhento não é risco biológico, tá? É risco de acidente. Tá, e aí olhem só. Quando a gente fala em controlar esses agentes agressivos, por exemplo, o Everton falou sobre ter a presença de EPI. Não, tem que ter EPI, é uma coisa necessária. Certo, tudo bem. E quando a gente pensa em ambiente de trabalho, a coisa que mais a gente pensa é ainda o equipamento de proteção individual. Porém, nós temos aqui formas de proteção que são importantíssimas no ambiente de trabalho. O primeiro delas é o que a gente acabou de falar, o uso do equipamento de proteção individual. Logo em seguida, nós temos o limite de tolerância. O que é que significa o limite de tolerância? É que quando você não consegue eliminar aquele risco, principalmente o risco físico, como o calor, né, a vibração, você precisa expor o seu trabalhador até um nível, um limite de tolerância. Ou seja, você não pode ultrapassar aquele tempo, você não pode ultrapassar aquela carga de exposição, em nenhum momento e nem em qualquer dia, tá bom? Logo em seguida, nós temos uma forma de proteção muito utilizada pelos profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros, que é a vacinação. Eu não sei se a professora Glória chegou a comentar isso com vocês, mas até os alunos que vão para estágio precisam estar vacinados, né? Precisam ter aquela vacina da DT, né, para evitar contaminações da febre amarela, entre outros. Então, o profissional também que vai para um ambiente hospitalar, ele necessita ter a sua vacinação em dia e principalmente passar pelo controle médico permanente. E é por isso que a gente lembra daquela palavra lá da aula passada, que é o PCMSO, né? Que é o Programa de Controle Médico que nós criamos e efetivamos dentro do ambiente de trabalho, tá bom? E aí, olha só, a gente cai sobre uma reflexão. Em sua opinião, como deve ocorrer a avaliação em saúde de uma determinada empresa, né? Com foco em um risco específico. Então, é assim, se hoje vocês fossem, né, contratados para trabalhar em um ambiente de trabalho qualquer,
Você olha para aquele trabalhador batendo o martelo, você olha para aquele trabalhador sentado numa cadeira, você olha para aquele trabalhador em cima de alguma coisa no ambiente produtivo. Você precisa entender que existem 3 passos de observação daquele trabalhador. É a sua observação biológica, a psicológica e a social. Sendo que a biológica, ela já envolve o ambiente de trabalho como um todo. É a verificação dos riscos ali presentes. É a verificação do que consegue interferir na vida daquele indivíduo ou não. Segundo, é o comportamento adotado por ele, né? Será que ele anda muito estressado no ambiente de trabalho? Será que ele não está com alguma sobrecarga e isso está modificando o padrão que ele tem de observação, de participação de algum elemento dentro da empresa? Não sabe. Nós vamos precisar instigá-lo cada vez mais para poder se identificar o que é circunstancial ou não naquele ambiente de trabalho, tá bom? Só abrir aqui o slide novamente. Rapidinho, gente. E olhem só, quais são os impactos no ambiente de trabalho, principalmente nos aspectos positivos e negativos. Olhem só, o trabalhador, quando ele se sente parte do processo produtivo, quando ele observa que ele está no local legal de trabalho, o que é que a gente vê de aspecto positivo? Ele tem a confiança do chefe, né? Ele é sincero com os colegas, ou seja, consegue ver também o que os outros necessitam, tem simpatia da equipe, a gente percebe alegria no ambiente de trabalho, né? Flexibilidade nos procedimentos, ele recebe muito reconhecimento, elogios, né? E isso, gente, é importante porque, assim, o reconhecimento, ele está associado à valorização profissional. Então, o profissional que se encaixa nessas características tem a probabilidade de crescimento potencial no ambiente de trabalho. Mas, o que a gente encontra como aspecto negativo? Quando o ambiente de trabalho ele não ajuda o trabalhador. A gente vê autoritarismo do chefe, desrespeito dos colegas, desorganização, falta de consideração, né? Ou seja, ele é um indivíduo extremamente infeliz no ambiente de trabalho, tá bom? Ele é um trabalhador que, infelizmente, não vai ter um crescimento importante dentro do ambiente de trabalho. Ele não vai mostrar o seu potencial dentro daquele local, tá bom? E aí, gente, olhem só que coisa interessante. Quando a gente pensa, né, nesse indivíduo, e por exemplo, no teu trabalhador, eu vou dar uma dica para vocês muito boas. Algumas empresas, elas desenvolvem uma ficha do trabalhador que possui, olhem só, essas características, ou seja, ele já tem um portfólio que fala sobre o comportamento daquele trabalhador no seu ambiente de trabalho. Então, olha só, são fatores pessoais que influenciam o comportamento ocidental. O primeiro deles é o subjetivo, características pessoais. O que é que a gente avalia ali? Personalidade, inteligência. Você não vai botar inteligência, o cara é burro ou inteligente. Não, não é isso. É a capacidade para as suas manobras, né, de resolver problemas, a motivação que ele tem ao trabalho, habilidades sensoriais, habilidades motoras, experiência. Então, gente, eu vou trazer para vocês um exemplo do professor. Vamos imaginar que vocês vão contratar um professor e uma coisa que vocês vão fazer na ficha são essas características pessoais. E quando a gente pensa nesses critérios que a gente acabou de falar, a gente vai imaginar um professor, por exemplo, que tem uma personalidade astênica. O que é uma personalidade astênica? É aquela, né, muito fechada, que é muito laboriente, ou seja, reclama muito da vida. Então ele é aquele professor que vai falar para vocês assim, olha, tu vai escolher enfermagem, cara. Que tu vai passar fome. Olha, enfermagem. Por que tu não escolhe outra profissão? Entendeu? Ou seja, aquele indivíduo que, infelizmente, né,
ele é muito negativo. Quando a gente fala de habilidade sensorial, motor, experiência, a gente percebe que aquele professor, ele é aquele professor que joga o slide e ele simplesmente só lê o que está escrito. Isso mostra o quê? Que ele é um indivíduo que não está inserido realmente nas suas características de trabalho. Tá bom? Bom, e vamos ver as predisposições e tendências de comportamento. Já é uma outra lacuna, tá? Atitudes e hábitos não desejáveis. Por exemplo, o que é uma atitude ou hábito não desejável? É quando, por exemplo, o trabalhador, ele já vira um mentiroso. Ele já chega para o chefe, olha, chefe, eu queria sair um pouco mais cedo hoje porque a minha mãe, ela tá doente, olha, eu queria levar ela no médico. E o chefe já sabe que nem mãe ele tem mais, a mãe dele já até faleceu, né? É aquele trabalhador que todo dia é para ele chegar 8 horas, mas ele só chega a 8h15, 8h20. Ou seja, são hábitos que nós precisamos modificar. Só lembrando o seguinte, essa escala que nós estamos fazendo aqui, ela pode ser utilizada tanto para você admitir um trabalhador, vamos fazer essa escala e ver como é que ele se sai. Ou você pode realizá-la no ambiente de trabalho já com o trabalhador que ele está inserido. Mas, professor, se der alguma coisa negativa aí, eu já posso demitir? Não. A escala não foi feita para você mensurar quem tem que ficar, quem tem que ser demitido. A escala foi feita para você avaliar o que precisa mudar nele. E como você, como empresa, pode ajudá-lo a alcançar esse novo potencial, tá? Outra coisa ainda nessa lacuna. Falta de habilidades específicas e tendência a assumir riscos, né? O que é essa falta de habilidade específica? Nada mais é do que você assumir um comportamento de risco. Por exemplo, você está lá no ambiente de trabalho e você aprendeu que quando você for tirar aquele material do forno, você precisa colocar o protetor dos braços e antebraços e a luva para tirar. Ah, mas eu só peguei a luva e acabou que queimei meu antebraço. Poxa, o indivíduo foi treinado, né? Ele teve essa intuição, dessa habilidade específica, mas infelizmente ele, não realizou. E aí, gente, poxa, isso é muito triste porque o cara que é o dono da empresa, ele fala, pô, bicho, eu estou investindo tanto em educação continuada, estou fazendo tanto treinamento, e o cara, infelizmente, não muda o comportamento dele. Infelizmente. Quando nós vamos para outra coluna, nós temos os tipos de comportamentos específicos. E lá nós vamos perceber falta de atenção, esquecimento. Isso acontece, gente, principalmente quem trabalha na área administrativa. Você pede lá para o seu agente administrativo, fala, olha, eu quero que você faça uma lista com o número de todo mundo daqui e põe um e-mail para mim. Tá bom. Quando é sexta-feira, tu pergunta, fulano, cadê o que eu te pedi? Ah, eu esqueci. Sabe por que ele esqueceu? Porque todo mundo é ser humano aqui. Todo mundo esquece as coisas. Mas o indivíduo que trabalha com essa atividade, ele precisa ser organizado. Ele precisa ter um caderno, uma lista onde ele possa anotar tudo que ele precisa fazer. Outro, desconcentração, dificuldade em obedecer regras e procedimentos, desempenho inadequado e excessiva assunção de riscos. Ou seja, ele vai assumindo não só o risco individual com o comportamento dele, mas ele vai colocando os próprios amigos de trabalho em situações perigosas. Tá bom? E a última lacuna é a incidência de comportamentos acidentais. É a probabilidade de comportamentos individuais acidentais. Essa incidência, ela é mensurada em pequena, ou baixa, média ou grande. Quanto maior for essa incidência, ou seja, o trabalhador está passando por inúmeras situações de exposição, já significa dizer o quê? Que ele passou também por várias situações de educação continuada, mas mesmo assim ele não modificou o hábito. Aí sabe o que é que acontece? Chegando aqui nessa última lacuna, o dono da empresa não vê mais motivos para esse trabalhador continuar.
e ele infelizmente é desligado do ambiente de trabalho, tá? Olhem só, eu vou dar um exemplo para vocês de uma moça que eu conheço, que é o seguinte: ela trabalhava, né, no aeroporto e ela trabalhava com a limpeza das aeronaves. Então é assim, quando a aeronave pousava, esse pessoal da limpeza subia no avião e fazia a limpeza, né? Recolhia lixo, papapá, beleza, perfeito. E durante essa limpeza que elas faziam no avião, elas encontravam boneco de criança, óculos, capa de celular, nota de dinheiro que às vezes caía e ficava por lá, várias coisas. Tá bom. E aí ela percebeu que ninguém ia atrás, né? Por exemplo, dificilmente alguém chegava no aeroporto e perguntava: olha, eu acho que eu esqueci um óculos dentro do avião, né? Tá bom. Sabe o que ela fez? Ela começou a pegar as coisas que ela encontrava e levava para casa, né? Tipo, pô, olha, encontrei esse óculos, ninguém vai atrás desse óculos, é muito bonito. Levava para casa. Olha, encontrei 10 reais, bota no bolso, vou levar para casa. Sabe o que aconteceu? Ela foi demitida por justa causa, né? Agora eu pergunto para você, gente, independente de alguém ir atrás daquele objeto ou não, vocês acham que ela tinha razão em levar aquele material para casa dela? Sim ou não? Não. Não. Ela deveria Não. entregar lá na sede da É? empresa. Então, o que foi que aconteceu? Ela assumiu um risco, né? E um risco assim grandiosíssimo, e acabou levando ela a ser demitida por justa causa. Demissão por justa causa é uma coisa séria, gente, né? Ser demitido já é chato. Agora, ser demitido por justa causa é pior ainda, né? Tanto que hoje ela está na justiça, não tentando ser inocentada, mas ela está tentando tirar a característica de justa causa da carteira de trabalho dela. Então, vocês percebem como algumas situações que o trabalhador ele assume, às vezes é até inocente, mas, infelizmente, quando a gente for ver o reflexo daquilo, é uma conduta muito séria, tá bom? Vamos continuar aqui. Olhem só, aqui a gente tem um pequeno dado, que é o seguinte: a revista Fortune publicou atualmente quais são os melhores locais para se trabalhar no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as melhores empresas em relação a respeito, saúde do trabalhador, são, por exemplo, a Gillette, né, que eu acho que vocês conhecem, a 3M, né? Na Inglaterra, a Unilever, que é a Shell, que são muito conhecidas no Brasil, o HSBC. Na França, a L'Oréal, né, que a gente vê muito no Brasil. Na Alemanha, a Bayer, a BMW, né? No Japão, Sony, Honda, Toyota, ou seja, as melhores empresas do mundo, né? Olha, na Europa, a Suíça, a Nestlé, a Philips, que tem um respeito, né? Que possuem, por exemplo, condutas muito boas com o trabalhador. Aí eu pergunto para vocês, qual é a empresa brasileira que vocês estão vendo aí? Nenhuma, né? E se a gente for ver as melhores empresas aqui no Brasil para se trabalhar, a maioria é multinacional. Ou seja, são dos Estados Unidos, da Alemanha, são de outros locais e não necessariamente são brasileiras, né? E aí tem uma perguntinha aqui, nexo epidemiológico. O que é esse nexo epidemiológico? Vou mostrar aqui para vocês. A imensa maioria dos trabalhadores adoece, se incapacita e morre por causas comuns. A saúde não é uma doença exata. O processo de adoecimento do ser humano tem diversas variáveis. E aí eu quero chegar com vocês num gráfico que nós temos aqui, que é esse aqui, olhem só. Vamos imaginar o estado de saúde do indivíduo, e aí nós vamos observar o quê? A biologia dele, o estilo de vida que ele tem, o ambiente que ele está inserido,
os serviços de saúde que ele pode realizar. Por exemplo, olha, esse cara aí ele tem hipertensão arterial grave, uma pressão anormal. Vamos fazer exame periódico desse cara de 6 em 6 meses. É melhor do que um ano em um ano. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Porque biologicamente ele já tem um agravo, né? E o ambiente que ele trabalha é perigoso? Ou é, cara? Ele está exposto ao calor todo dia, então ele está tendo uma variação muito grande. E o estilo de vida dele? Ah, ele só quer saber de comer churrasco e beber cerveja. Então, o ambiente de trabalho, a parte do enfermeiro do trabalho, de saúde do trabalhador, tem que tentar modificar tudo isso, gente. Vamos tentar modificar esse ambiente. Será que ele não pode trabalhar num lugar mais fresco, que tenha menos calor? Será que a gente não pode tentar modificar esse estilo de vida? Tentar modificar, por exemplo, o alimento que a gente pode fazer, sabe o que fazer? A gente pode chamar uma nutricionista e tentar fazer uma avaliação nutricional dos nossos trabalhadores. Poxa, professor, mas o pessoal faz isso? Faz, gente. Empresas muito bem configuradas fazem tudo pelo trabalhador. E aí, olhem só, lá na biologia, né? Nós vamos ter o caractere genético e hereditário, ou o cara já tem uma tendência a ter hipertensão. Como é que eu sei disso? Porque na ficha do profissional tem o histórico dele, os antecedentes dele. Sexo e idade vão interferir? Sim. Hoje as mulheres têm mais problema de pressão arterial do que os homens. As pessoas de raça negra têm mais problema cardíaco do que brancos, tá? E aí a gente vai entendendo que existe uma coisa muito maior por trás daquela característica biológica, né? E um ambiente. Será que existem fatores físicos que vão aumentar? Sim, como eu falei para vocês, o calor lá naquele ambiente de trabalho vai aumentar, sim. E o socioeconômico? Será que além de trabalhar aqui, ele não está trabalhando em outra coisa? Será que ele não está sob uma pressão muito grandiosa no ambiente de trabalho? Outro, o estilo de vida. Será que nesses hábitos e vícios, ele bebe muita bebida, ingere muito álcool, né? Isso está interferindo na vida dele? Lazer e recreação. Será que ele consegue fazer uma caminhada? Não, não consegue. Alimentação. Será que a gente consegue modificar? Isso é tudo um enfermeiro do trabalho ou os profissionais ali da saúde do trabalhador pensando em relação àquele único elemento que eu dei o exemplo para vocês que está com hipertensão arterial. E os serviços de saúde? Será que ele precisa fazer um tratamento? Não, ele já fez o tratamento. Será que ele precisa passar por uma reabilitação? Será que ele precisa de um acompanhamento com uma periodicidade maior? Sim, não, talvez, a gente não sabe, né? Então, gente, isso aqui é um pequeno exemplo de tudo que a gente consegue encontrar no ambiente de trabalho, né? Que o enfermeiro do trabalho, assim como os outros profissionais, precisam ficar muito bem atentos, né, para exigir essa característica. Pessoal, alguém aqui tem mais alguma pergunta a fazer? Não? Gente, eu queria dar um pequeno intervalinho, tá? Eu sei que a gente já terminou lá 4 e pouco, mas só para ir ao banheiro, beber uma água, pode ser? Pode. Tá, obrigado, Kate. Então eu vou pausar aqui, gente. Aí já vamos falar um pouco mais melhor agora sobre as atribuições do enfermeiro do trabalho, tá? Esse slide que a gente estava falando até agora há pouco é um slide que eu já tinha enviado na aula passada na plataforma. Hoje, a aula que eu vou mandar para vocês, o único slide novo que tem é esse que nós vamos ver agora, tá bom? Então, olhem só, Professor, quando a gente... Oi, diga. tem 2 slides que eu não consigo abrir lá na plataforma. Mas tá dando algum problema. Gente, tem mais alguém Tá tendo dando problema erro. de abrir? Keila. Tá, mas Keila, tu já Erro viu na... com o resto do... Mas tu já viu com o resto do povo aí que vocês estão conseguindo abrir? Porque assim, às vezes pode ser algum problema na hora de tu baixar o arquivo, entendeu? Se tá todo mundo conseguindo, tenta ver aí com o pessoal. Se aí tu pode tentar, pode ser alguma coisa no teu celular ou não. Tá bom, eu vou ver. Vê com o pessoal. Caso não, tu fala comigo depois que eu vejo um jeito de passar pra ti, tá bom? Tá bom. Então tá, gente, olhem só. Quando a gente fala sobre essas atribuições do enfermeiro do trabalho,
nós vamos, né, primeiro ver o conceito um pouco desse trabalho, né? Olhem só. A prática da enfermagem do trabalho teve início na Inglaterra, tá? Com a implantação dos serviços de saúde e efetivação dos enfermeiros na assistência aos trabalhadores. Então, o que é que acontece? No mesmo local onde começou a surgir a nova dinâmica de trabalho, principalmente com o alto nível dos acidentes de trabalho, foi onde a enfermagem do trabalho ela começou, né, a tomar o seu crescimento. Uma coisa que é importante para a gente é entender que o enfermeiro do trabalho, ele é um enfermeiro nível superior, né, que ao acabar sua graduação, posteriormente, ele faz a especialização em enfermagem do trabalho. Por que eu botei ênfase nisso? Porque nós temos também a especialização em saúde do trabalhador, tá? É diferente. A especialização em saúde do trabalhador, ela é multiprofissional, ou seja, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico, todos podem fazer. A de enfermagem do trabalho, não. É uma exclusividade da nossa profissão. A enfermagem do trabalho, ciência e prática, especializada, que providencia e presta serviços a trabalhadores e populações ativas. Consiste na promoção, proteção e no restabelecimento da saúde do trabalhador num contexto de um ambiente de trabalho saudável e seguro. Ou seja, esse conceito, ele não foge em nada do que a gente veio falando, né, nessas últimas aulas. Mas olha só, vamos continuar aqui sobre uma coisa interessante. Olha só, o enfermeiro ocupacional, o enfermeiro do trabalhador, ele é o profissional portador de certificado de conclusão de curso de especialização em enfermagem do trabalho em nível de pós-graduação. Ele assiste o trabalhador promovendo e zelando pela sua saúde. Então, olhem só, quando a gente falar, gente, quais são, citem as atribuições desse profissional. Olha o que tem lá em negrito. Ele é responsável em planejar, organizar, dirigir, coordenar, controlar e avaliar toda a assistência de enfermagem. Ninguém mais dentro de uma empresa pode fazer, por exemplo, sistematização da assistência de enfermagem se não for um enfermeiro, tá? Ele é o profissional capaz de gerir o seu processo e avaliar se ele está sendo produtivo ou não, né? Então, olhem só, para você ter um profissional que represente muito bem a empresa, a gente precisa ter algumas características dentro desse profissional. O primeiro dele é ter bom conhecimento da empresa. O que é que a empresa produz, né? Ela produz minério. Para quem ela exporta? Para quem ela importa? Qual é a produção diária desse minério? Né? O que é que mais acontece nessa empresa de acidente? Saber o número de empregados. Sabe por quê? Porque o enfermeiro do trabalho, quando ele for pensar na organização da sua atuação, das ferramentas que ele vai criar, ele precisa saber que cada instrumento que ele crie precisa alcançar todos os empregados, todos os trabalhadores daquela área, tá? Então, gente, é muito importante que ao adentrar uma empresa, o enfermeiro do trabalho, ele cria um documento, uma pasta com todos os profissionais e as características que envolvem esses profissionais. Outra coisa importante é manter-se atualizado dos seus conhecimentos específicos. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês importante. Um conhecimento específico que é muito importante para o enfermeiro do trabalho. Urgência e emergência. Né? Por exemplo, o enfermeiro do trabalho, quando ele vai trabalhar numa área como construção civil, que nem numa situação como uma foto como essa que a gente está vendo no slide, ele precisa ter o conhecimento muito bem atualizado de urgência e emergência. Só não está passando os slides, ainda está no primeiro para gente. Pelo menos aqui para mim. Não está aparecendo a foto? O meu está aparecendo a foto, acho que é um resgate que estão fazendo. Para mim também. Isso.
O Eita, meu tá Kate, travado no primeiro Apareceu. slide. eu acho que o teu travou, Kate. Tu tá conseguindo me ouvir direito? Tô conseguindo ouvir, mas só que nunca saiu do primeiro slide. Tá, peraí, eu vou interromper o compartilhamento. Sumiu agora o slide? Sumiu. Tá, eu vou compartilhar de novo então a tela. Vamos ver se aparece novamente. E aí, Kate, tá aparecendo agora? Tá abrindo ainda. Travou. Tá aparecendo nada. Eita, Kate. Aqui tá. Acho Eu vou que é sair e internet. entrar de novo. Tá, vai lá, Kate. Qualquer coisa tá gravando, não te preocupa que na plataforma vai estar aparecendo, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, nada. Gente, só desliguem o microfone de vocês, por favor, tá? Isso. Então, esse é um conhecimento muito importante para esse ambiente de trabalho, né? Um outro conhecimento específico muito importante dentro dessa nossa área é, por exemplo, o nosso conhecimento de sistematização da assistência de enfermagem, de anamnese, do que a gente chama de processo de enfermagem, né? Que, ou seja, é o conhecimento mais específico da nossa profissão, tá? Vamos passar aqui o slide. Bom, entre essas atribuições, nós vamos ter 5. Vamos ler lá, ó. A prática da enfermagem em qualquer modalidade de estabelecimento de saúde, hospital, unidade de saúde, ambulatório, etc., tem demonstrado que o enfermeiro em nosso meio vem exercendo, em geral, 5 funções, né? Então, além do enfermeiro, o enfermeiro do trabalho, ele também exerce essas 5 funções, que são a função assistencial, que ou seja, lidar diretamente com a assistência do seu funcionário, a função administrativa, que é onde ele vai criar os documentos necessários para aquele ambiente de trabalho, outro, função educativa, porque ele trabalha com a educação continuada e tentando transformar esse ambiente que ele está inserido, e de integração e de pesquisa, que é onde ele consegue pegar os dados daquele ambiente e gerar pesquisas e outras circunstâncias que podem modificar o ambiente de trabalho, tá? Vamos ver, por exemplo, o primeiro, é o que nós sabemos que é a assistência de enfermagem. Vai ser essa série de atividades e tarefas específicas, inclusive, gente, alguns ambientes de trabalho, seja eles quais forem, eles possuem, por exemplo, alguns tipos de injetável, eles possuem soro fisiológico, material para curativo, ou seja, você tem entre aspas, um verdadeiro ambulatório naquele ambiente de trabalho, que é onde você vai conseguir exercer toda a prática de enfermagem. Outra coisa específica que a gente tem dentro dessa prestação da assistência de enfermagem é o seguinte: o enfermeiro do trabalho ele não chega de mãos abanando, né? Ele não vai exercer a atividade dele profissional sem conhecer aquele ambiente. Então, quais são as características mais importantes para ele ter, né, na cabeça quando ele for realizar essa atividade? Primeiro, é o conhecimento da situação de saúde do trabalhador, né? Mediante a coleta. Professor, o que é essa coleta? É coleta de sangue? Não. Isso daí é realizado muitas vezes através de uma entrevista ou aplicação de um inquérito. O que é isso? Você pega uma ficha igual aquelas de primeira consulta no ambiente hospitalar, que tem data de nascimento, doenças que já teve na infância, alergia, antecedentes pessoais, familiares, ou seja, você vai pegar e filtrar tudo o que é importante para o trabalhador se encontrar dentro na verdade, lhe favorecer o conhecimento daquela situação de saúde. Outro, análise e interpretação de dados. Como é que isso funciona? Você pega ali 50 trabalhadores, você percebe que 25, ou seja, 50% deles, apresenta, né, algum problema relacionado a alguma articulação. Então, a sua interpretação é que é necessário fazer algo para amenizar ou até mesmo para ajudar esses indivíduos a diminuir essas lesões e problemas articulares.
Outro, identificação das necessidades de saúde que podem ser atendidas pela enfermagem. O que a enfermagem pode fazer? Será que eu posso passar remédio? Não, a gente não pode estar medicando nenhum tipo de remédio. Professor, eu posso trabalhar com educação continuada? Posso. Eu posso fazer palestras relacionadas a alguma doença? Posso. Eu posso, por exemplo, fazer um dia no ambiente de trabalho de educação sexual e distribuir preservativo e tudo? Pode. Vocês vão exercer todo o potencial que o ambiente de enfermagem permite a vocês. Outro, elaboração do plano assistencial a ser desenvolvido. O que é isso? Você vai criar, nada mais, nada menos do que um plano que vai nos lembrar, vai nos remeter à sistematização da enfermagem. Só que muitas vezes essa sistematização não vai ser uma coisa muito rápida que a gente vai perceber. A gente vai perceber ao longo das semanas. Por exemplo, lá dentro das orientações de enfermagem, avaliar posição do trabalhador na cadeira, ofertar tapete para a mão, para quando for utilizar o mouse, ele não ter nenhuma discrepância no ângulo da mão. Avaliar semanalmente a progressão da dor. Ou seja, você vai criar o que você acredita ser necessário e avaliar se aquilo está tendo ou não uma resposta no ambiente de trabalho. Outro, aplicação do plano de atenção, realizando o trabalho mais complexo, delegando as tarefas simples. O que é isso? Gente, é quando você vê o trabalhador, ele desenvolve algumas atribuições, mas outras ele não está desenvolvendo por algum motivo. Então, é quando você vai delegar, além do trabalhador, que eu digo específico daquela área, mas delegar também ao seu técnico de enfermagem, que também tem no ambiente de trabalho, as atribuições do que eles têm que fazer. E a avaliação nada mais é do que você, periodicamente, avaliar o que é importante modificar ou não dentro daquele ambiente de trabalho, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo, que é o exemplo do ensino, O enfermeiro do trabalho, como eu sou enfermeiro do trabalho, estou trabalhando diretamente o ensino, participando do curso de formação de auxiliares de enfermagem, desenvolvendo programas de educação continuada, que é o treinamento profissional, programas educativos sobre aspectos de saúde. Ou seja, nós também vamos treinar a gerência, o dono da empresa a ter uma nova concepção sobre o ambiente de trabalho. Gente, de todas as atribuições do enfermeiro do trabalho, o ensino, ela ainda é muito presente, porque o enfermeiro, naturalmente, ele já é um educador. Então, ele já exerce há muito tempo esse papel. E no ambiente de trabalho, não é diferente. Outra atribuição é a administração. Como eu falei para vocês, ele vai organizar os programas de saúde, ele vai trabalhar na supervisão do trabalho realizado, vai organizar a unidade de enfermagem. Ou seja, aqui nós temos uma imagem, se vocês perceberem, de um enfermeiro, essa imagem da direita, que ele está organizando as pastas, os documentos que ele tem relativo a cada trabalhador daquela empresa. Então, isso é exercer o seu potencial de administração dentro do ambiente de trabalho, tá? Outro elemento importante é a assessoria. Alguns enfermeiros de trabalho, como por exemplo eu, também trabalho, oferecendo em algumas empresas o trabalho de assessoria ou consultoria. Então, às vezes, o ambiente de trabalho, vamos imaginar um supermercado, shopping, ele não quer contratar um enfermeiro do trabalho, mas ele quer uma consultoria. Então, ele vai lá, me contrata, me paga, e eu vou mostrar para ele um documento, o que precisa ser feito naquele ambiente de trabalho, quantos profissionais técnicos de segurança do trabalho ele precisa, quais são os exames que precisam ser feitos, Ou seja, eu vou desenhar para ele como precisa ocorrer essa organização, tá? E outro
é o que nós chamamos de pesquisa em enfermagem, que é nada mais, nada menos do que você realizar as pesquisas na área da enfermagem do trabalho, coletar esses dados e gerar informações capazes de atualizar e melhorar o seu ambiente de trabalho. Por exemplo, eu, Adilson Mendes, eu tenho 3 artigos publicados a respeito de estresse ocupacional e síndrome de Burnout. Ou seja, na minha vivência, eu pego um dado, gerei um artigo e hoje tem outras pessoas lendo e aprendendo também em cima daquela minha perspectiva de trabalho. Tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida até aqui? Aline, Arielle, Elielma, Everton, Thiago, Ivaneide, John, Joana, Keila, Kate, Lena, Luzia, Maria, Francimeire da Hora. Não? Não, professor. Diga, Ilma. Essa questão de, no caso de montar o ambulatório, né, no ambiente de Sim. trabalho, é o enfermeiro que vai auxiliar nesse processo? Na verdade, o que é que acontece? Muitas vezes, quando a empresa ela contrata o enfermeiro do trabalho, ou a empresa já tem um ambulatório, ou o enfermeiro já pede para a empresa, mostra a necessidade. Só lembrando, Eliama, que o enfermeiro ele não vai simplesmente chegar e falar, olha, eu quero um ambulatório, eu quero aqui ambu, eu quero aqui... Não, ele tem que fazer um documento formal e mostrar a necessidade de ter um ambulatório e de quais materiais tem ali dentro. Mas é ele que organiza isso, sim. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Então, gente, olhem só. Tiago, quer falar alguma coisa? Não, professor. Não. Eu vou colocar a aula de vocês na plataforma e se alguém não conseguir acessar alguma aula, alguma coisa do tipo, me procure, mas eu acho que todo mundo está conseguindo ter acesso normal, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar qualquer coisa, podem me procurar pela plataforma ou se quiserem ser mais diretos, podem me procurar pelo WhatsApp, tá? Eu acredito que a maioria de vocês já tem meu número, então não tem problema nenhum me procurar, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, tá? Se precisarem de alguma coisa, eu tô por aqui e até terça-feira que vem. Desculpa, até segunda-feira que vem, tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Boa tarde, professor. Boa tarde, tchau, Boa tchau. tarde, professor.